Agora você ouve o programa Planeta Verde. Planeta Verde. Uma realização do Instituto Eco Solidário. Bom dia, estamos no ar com mais uma edição do programa Planeta Verde. Esse programa que tem o apoio da Rádio Conecticar São Paulo Rio FM e da Água Monteiro Lobato. E é uma realização do Instituto Eco Solidário. Hoje, o assunto aqui em pauta é Caraguatatuba. E nós estamos aqui recebendo hoje o secretário de Meio Ambiente de Caraguatatuba, o senhor Horaci Manzano, que já está com a gente aqui no estúdio. Bom dia, Horaci. Bom dia, André. Bom dia, Jefferson. Também quero cumprimentar o Maurício, minha colega Denise. É um prazer estar aqui com vocês aqui na Rádio Conecticar, né? São Paulo no FM e no programa Planeta Verde aqui. Bom, seja muito bem-vindo, Horaci. Muito obrigado já de antemão aí pelo atendimento aí ao nosso convite. Esforço homérico. Seu esforço homérico de atravessar a rodovia dos Tamoios aí no meio das obras e chegar aqui no horário. Né? Tem secretário daqui de São José que não chega no horário. Já convidamos 3 secretários que chegaram atrasados aqui no programa, né? E você vem de lá de Caraguatatuba e chega no horário, né? Você não perde, né, André? Você não perde a oportunidade, né? Mas tá certo. Quando eu fui secretário, que eu chegava atrasado em qualquer lugar, todo mundo me pendurava. Então agora eu não vou deixar por menos também. Se é regra pendurar em secretário, eu também vou pendurar então, né? A Tamoios é uma questão de tempo, mas é a gente que agradece aí o convite de vocês, né? Sabe do trabalho sério que você e o Jefferson sempre fizeram, ora como sociedade civil, você no caso, ora como governo, né? E toda vez que a gente representa uma cidade, a gente realmente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o horário, né? Às vezes, se você convidar o Horaci para um shopping, para um churrasco, talvez ele chegue atrasado. Você pode chegar atrasado, né? Mas quando você representa uma cidade, você sempre tem que tomar todo o cuidado. E a Tamoios, realmente são 2 horas de viagem de Caraguá a São José hoje, né? Mas eu acho que daqui uns meses aí vai voltar a ser 1 hora como era antes, né? Com certeza. Aliás, o Horaci, quando a gente jogava futebol na praia, quando a gente era garoto ainda, que aguentava essa... Ele sempre chegava atrasado. Ele era zagueiro, sempre chegava atrasado, levantava o primeiro que ele encontrava na frente. Back central? Ele era zagueirão lá. Ele chegava atrasado na zaga, ele achava canela, achava ou joelho. Passava a bola ou elementos. Nunca juntos. Né? Bom, eu nem apresentei o Jefferson. O Jefferson está aqui hoje comigo aqui. No programa passado o Jefferson não apareceu, né, Wagner? Então, hoje o Jefferson está aqui. Não é que eu não apareceu, eu estava em plenário do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Estava em plenário do Consema, né? Você só esqueceu de avisar os ouvintes aqui da rádio, né? Suficiente para montar um clone, então não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas em espírito eu estava aqui, pode ter certeza. Bom dia também para a Denise, que está acompanhando. A Denise é lá da Prefeitura. Qual é a função da Denise lá da Prefeitura? A Denise é a secretária adjunto da Secretaria de Serviços Públicos. Legal. Nosso colega, amiga, companheira, tem feito um excelente trabalho aí junto com o Sérgio, né? Que também é o secretário de Serviços Públicos. Na verdade, André, você está confundindo. O Sérgio que era zagueiro, eu era atacante, entendeu? E eu lembro que algumas vezes eu dei umas fintas e você acabou ficando no chão. Não vamos lembrar isso, vai. Vamos falar de meio ambiente que é melhor, né? Já deu a primeira finta aqui já. Horaci, bom, vamos começar falando de um assunto aí que nos preocupa. Eu vou falar ainda da questão das obras da rodovia dos Tamoios, tudo. Mas eu queria começar tratando com você um assunto que sempre preocupa todo mundo, né? Que é turista, que frequenta o município de Caraguatatuba, que frequenta as praias de Caraguatatuba. E assim, a impressão que eu tenho é que Caraguá está um pouco adiante de outros municípios do litoral norte com relação à questão do tratamento de esgoto, né? Já existe estação de tratamento de esgoto? Qual é o percentual hoje de esgoto tratado em Caraguá? Como é que está essa questão hoje lá? Olha, André, essa situação está aproximadamente um pouco mais de 70% aí, com certeza, né? A Sabesp tem avançado muito rápido quanto à questão da coleta e tratamento do esgoto. Nós temos aí, de estação de tratamento de esgoto, tem a da Mococa, tem a do Martim de Sá, ali do Gaivota. São 4 estações de tratamento de esgoto. Mococa, né? Tem a Mococa, Martim. Tem a Martim, tem ali aquela no final do Poiares, né, no Gaivotas, e tem ali do Barranco Alto. Então são 4 estações, né, de tratamento de esgoto, no qual tem melhorado muito a balneabilidade das praias. Basta a gente acompanhar pela imprensa escrita ou mesmo pelos sites, melhorou bastante. Lógico, chega na época de temporada, é uma época que chove mais e às vezes as pessoas
não tomam o devido cuidado, mesmo com a própria chuva, a lavagem de ruas, calçadas, etc., acaba dando problema logo depois da chuva na questão da balneabilidade. Não em todas as praias, mas em algumas. Agora melhorou muito. E as praias que ainda nós temos maiores problemas com balneabilidade é a praia do centro, Indaiá. Indaiá ainda tem problema, né, de balneabilidade? Tem, melhorou muito, mas tem. Em compensação, a sua vizinha Pan Brasil, que na verdade é o Aruã, elas são juntas, certo, muito próximo. O Aruã, a balneabilidade dela tem a maior parte do ano, ela tem dado própria. Ah, é? Bom, bacana, isso é importante porque assim, é muita gente, né? Principalmente aqui em São José, nas cidades aqui do Vale do Paraíba, são muitos turistas aqui que descem normalmente aos finais de semana, feriados, e principalmente vão passar as férias lá, né? E é sempre uma preocupação que eu escuto de todo mundo, né, que frequenta o litoral norte, essa questão da balneabilidade das praias, a questão de doenças associadas à água poluída, essas coisas. Então é importantíssimo que Caraguá... Você comentou, acho que eu não ouvi, qual é o percentual hoje de tratamento? Está mais de 70% mais coletado 70%? E tratado, né? Tá mais. Eu até preciso verificar esse número agora, porque eu voltei para a secretaria faz 2 meses e alguma coisa, né? Eu tive afastado aí durante vários meses. E eu preciso, mas estava em torno disso aí. Número. Tenho que atualizar, mas a Sabesp tem feito um bom trabalho, um trabalho mais rápido, né? Realmente o litoral norte, quando a gente começou em 97, tínhamos aí na faixa de 10%, 12% coletado e tratado, era um absurdo, né? Tanto é que nossas praias eram todas muito pouco, impróprias, né? E questão de poluição na areia também, o Jefferson, até um tempo atrás, né, Jefferson, você estava vendo essa questão da poluição da areia, de contaminação de areia, você estava até vendo que aquela empresa que fazia limpeza de areia, que tinha equipamentos para limpeza. Isso mesmo, aí já faz uns 4 anos né, que nós tentamos, mas aí teve uma questão de uma problemática de resolução da Secretaria de Meio Ambiente, né, aí teve uma discussão, estava começando uma discussão também com os ambientalistas, da questão do impacto que causaria ali na biodiversidade, né, que tem na areia, né? Aquelas coisas todas, mas aí eu sei que eles estão trabalhando no Nordeste. Não funcionou aqui, mas no Nordeste está funcionando já. É? Já tá resolvendo lá esse problema? No Nordeste eles foram para lá, com a empresa e tudo para lá, estão tocando nas praias do litoral do Nordeste. Existem várias doenças associadas à areia contaminada, né? Não, e é muito resíduo, por incrível que pareça. Quando nós passamos a maquininha lá numa metragem quadrada simples, é assustador o que tem coisa, de né? Muita bituca de cigarro, né? Muita de porcaria, cigarro, né? Tem de tudo, plástico. A questão uma simples bituca de cigarro, ela com o tempo, no ambiente, ela acaba criando uma série de bactérias. Só uma simples bituca em todo o ambiente que ela vive em torno. Fora o resto de comida. Não. Então, na verdade, André, é importante que as pessoas realmente querem levar alguns alimentos para a praia, que são alimentos mais aptos para você levar para a praia, levem. Né? Principalmente líquido, mas tragam de volta os seus resíduos, né? É porque hoje a gente tem evitado, não só a gente, mas os outros colegas secretários do próprio Litoral Norte, evitado já também de dar o saquinho. Eu acho que a pessoa já tem que levar o seu saco de lixo. Já passou essa fase. Já passou a fase de a gente educar, dar saquinho, daquilo. Entendeu? A pessoa, fase de adestramento já passou. Né? Eu acho que as pessoas têm que começar, apesar que a gente já tinha feito um levantamento, a maioria das pessoas, elas levam o seu lixo de volta. Realmente é uma minoria, mas essa minoria deixa a praia, as ruas muito suja, não é pouco suja, muito suja. É verdade, Horaci. E é incrível, porque muitas vezes essa distribuição dos saquinhos que se fazia no passado, o próprio saquinho que era distribuído acabava virando problema. Né? Ou às vezes as pessoas colocavam no saquinho, deixavam o saquinho aberto, vinha algum animal, cachorro, alguma coisa, revirava aquele saquinho e acabava saindo a pior emenda que o soneto, né? Perfeitamente, perfeitamente. Algumas pessoas deixavam exatamente dessa forma. O cara acabava, o saquinho que você distribuía para ele fazer recolhimento de lixo, acabava virando o próprio lixo. O próprio praia, resíduo, né? E aí é um problema muito sério, né? Para quem não sabe, quem está nos ouvindo aí, esses saquinhos plásticos na praia, eles são extremamente danosos para a vida marinha. Por quê? Porque o vento carrega esse saquinho para dentro d'água, esse saquinho acaba afundando na água e ele serve de alimento, principalmente para tartarugas, alguns peixes, alguns crustáceos, que fazem, né, desse saquinho seu alimento e acabam morrendo intoxicados aí, né, sufocados por conta desse saquinho. Então, saquinho plástico na praia é só para pegar lixo e para levar embora. Não é para ficar na praia, não é para deixar na praia para depois vir a coleta do lixo. Pegou, leva embora. Eu, inclusive, Horaci, cada vez que eu vou para a praia, eu levo meu saquinho de lixo, eu trago meu saquinho de lixo para São José. Eu não deixo nem lá.
Eu não deixo nem lá em Caraguá, até depois, daqui a pouco a gente vai conversar aí sobre a questão do lixo lá, né? O lixo é um problema muito sério lá do litoral norte, mas meu saco de lixo vem embora comigo. Eu não deixo nem lá em Caraguá. Então eu deixo minha cidadinha lá limpa, cidade que eu adotei lá de coração, verdade, né? É verdade. Minha cidade natural é São José, mas minha cidade de coração é Caraguatatuba. É verdade. Bom, a gente já está se aproximando aí do final do primeiro bloco do programa Planeta Verde. E eu quero conversar com você também, Horaci, sobre questões de ocupações irregulares. Né? A gente tem muitos casos gerenciamento costeiro, que está a bola da vez, o Jérico, né? Você tá até arrepiou participando, lá, olha, até deu uma tremida agora. Você está participando aí das reuniões aí da revisão, né, do gerenciamento costeiro. Os problemas não são poucos e não são pequenos, né? São problemas muito grandes, mas eu acredito que a gente realmente vai conseguir aí, com o tempo, com a conscientização e com a participação de todo mundo, resolvendo os problemas do litoral. Bom, a gente vai agora para um breve intervalo com o panorama das estradas. Daqui a um minutinho a gente já volta aí com mais uma edição do programa Planeta Verde. Voltamos a apresentar programa Planeta Verde. Planeta Verde. Uma realização do Instituto Eco Solidário. Bom, voltamos aí com o segundo bloco do programa Planeta Verde. Hoje nós estamos recebendo aqui o secretário de Meio Ambiente de Caraguatatuba, o senhor engenheiro Horaci Manzano. Né? Engenheiro civil, Horaci? Eu sou engenheiro civil e tenho a pós-graduação em gestão ambiental. Ah, isso é bom. Bom, nós estamos recebendo aqui a Horaci hoje, estamos conversando. A Horaci já comentou com a gente aí como é que está a questão do tratamento de esgotos, né? Em Caraguatatuba. Nós temos mais de 70% de esgoto coletado, tratado aí no município. Isso é bom, isso é importante. Né? Caraguá aí está dando um exemplo para os outros municípios do litoral norte. Bom, Horaci, eu queria ver com você essa questão das ocupações lá em Caraguá, principalmente ocupações em área de risco. Né? Eu já estou com 52 anos, frequento Caraguatatuba praticamente desde que nasci. Minha mãe já ia para Caraguá desde solteira. Né? E, então, assim, eu conheço Caraguá aí há quase 50 anos que eu frequento aquele município. E sempre me preocupou muito, depois daquela catástrofe de 1967, né, aquela chamada tromba d'água, que isolou Caraguatatuba, que praticamente acabou com o município de Caraguatatuba. Né, foram vários dias de chuva torrencial aí que deixaram Caraguá embaixo de água e lama. Né, muitos morros lá em Caraguá, a gente vê lá no museu lá do Adali, várias fotos aí da época da Castável. Os museus lá de os morros lá de Caraguá ficaram pelados, né? Praticamente houve deslizamento em todos eles. Foi uma catástrofe muito grande, a gente não sabe até hoje o número de pessoas que morreram com aquela catástrofe. E hoje me preocupa muito quando eu passo em Caraguá em determinados pontos, por exemplo, ali no trecho da Serra, no Rio do Ouro, né? Aquela ocupação que vai seguindo aí ao longo do rio. Tem aquela outra área também lá no Cantagalo, né, quando a gente pega a estrada como quem vai para Ubatuba, do lado esquerdo ali, tem uma ocupação também na beira daquele morro ali. Eu trabalhei na prefeitura, eu sei a dificuldade que a gente que está na prefeitura, que está no poder público, tem de conter esse tipo de ocupação. Né? A fiscalização tem que estar lá diariamente. E mesmo estando lá diariamente, muitas vezes acaba não dando conta, né, dos barracos, das novas ocupações que surgem. É um minuto que você descuida dali, que você está tratando de outro assunto, quando você vê já tem 10 barracos construídos ali. E são todas áreas de risco, áreas sujeitas a deslizamento, né? Inclusive assim, colocando em risco aquelas pessoas, aquelas crianças que estão morando ali. Como é que a gente está tratando isso lá hoje, Horaci? Tem algum plano habitacional para fazer transferência de famílias dessas áreas de risco lá em Caraguá? Tem sim, André. O prefeito Antônio Carlos aí conseguiu, não sei se todas são lógico que não são todas para retirada de área de risco, né? Tem uma porcentagem, e isso quem está tratando é a Secretaria de Habitação. Foram 1.950 casas que o prefeito conseguiu aí, com aquele programa Minha Casa Minha Vida. Tem a questão aí de 0 a 3 salários. Então, a Secretaria de Habitação, que tem todo o cadastro das pessoas que estão comprando, que eventualmente estão em áreas de risco, estão cadastradas para serem retiradas. Agora, essas pessoas que estão fazendo barracos novos, essas não vão ser contempladas e elas estão sendo retiradas na construção. A semana passada mesmo, a Secretaria de Urbanismo, juntamente com Defesa Civil e Polícia Ambiental, acho que foram 5 barracos aí em construção, né? Já tentando quase pronto. Então aí a participação aí do capitão Romano tem sido fundamental nesse trabalho.
O Capitão Romano hoje está ocupando qual posição? Defesa Civil. E a Defesa Civil, quando é área de risco, ela é a primeira a chegar, a primeira a retirar juntamente com a Polícia Ambiental. Aí, às vezes, a Secretaria de Urbanismo está junto e às vezes a de Meio Ambiente também, mesmo porque... são áreas afins. São áreas afins, mas quem tem tomado mais à frente disso realmente é a secretária, é a Defesa Civil, através do Capitão Romano, que tem feito um excelente trabalho. Há 20 dias atrás, não sei se a Denise estava junto também, foi tirada aí próximo do Rio do Ouro mesmo, estava em APP tudo, tinha fiscal da gente e tal, tiraram também aí a pessoa que estava lá, realmente estava... Ocupações irregulares, irregulares e perigosas. Agora tem aquelas ocupações irregulares, que são tratadas pela Secretaria de Urbanismo, que também não tem a questão da... como é que fala, de estar em área de risco, ou em APP, nem nada, aí é tratado de uma outra forma, até pela regularização fundiária, juntamente com a Secretaria de Habitação. Mas quando é área de risco, APP, realmente tem que sair, não tem muito o que fazer. E aquilo que está sendo construído está sendo retirado e aí eu sinto muito, não é local para habitação. Já foi feito o congelamento dos núcleos habitacionais que tem nesses locais? Olha, só para explicar para o nosso ouvinte aí, congelamento o que é? Você vai lá, você faz um cadastro de todas as moradias, de todas as residências que estão construídas, para que você evite que no futuro você tenha a surpresa de chegar lá e ter mais residências depois do prazo do congelamento. Né? Já foi feito esse trabalho de levantamento? Foi feito o congelamento, nem sempre ele é respeitado, né? O próprio poder público fica em cima, o próprio Ministério Público, aí essas pessoas acabam saindo, às vezes, sem ter como situação de serem indenizadas ou ir para outro local, depois que é feito um congelamento. Então, foi feito sim, mas eu não posso dizer para você que isso foi 100% respeitado, mas já melhorou bastante. Isso não é 100% respeitado em lugar nenhum, viu, Horácio? Aqui em São José, foram feitos vários congelamentos de núcleos habitacionais aqui, por exemplo, o Banhado. O Banhado é um horror, entendeu? O Banhado, assim, foi feito o congelamento, foi cadastrado todas as famílias que tem no Banhado aqui de São José dos Campos, e a cada dia é um barraco novo que surge no Banhado e não dá para você ficar o tempo todo com fiscal lá embaixo, com polícia lá embaixo, para segurar isso aí, porque do dia para a noite surge um barraco. Né? Então é uma coisa assim, realmente absurda e é importante, né, essa fase do congelamento, porque essa fase do congelamento é aquele famoso passa-régua. Né? Daqui para frente, quem colocar vai sair, não vai ter para onde ir. Né? Então não invista o seu dinheiro, não invista o seu tempo fazendo barraco, fazendo abrigo aqui. E agora sim, me fala uma coisa, você me falou aí de 1.950 casas que o prefeito pretende construir aí nesses programas habitacionais da Prefeitura de Caraguá. Aonde está se planejando construir? Porque Caraguá tem uma dificuldade, assim como todas as cidades do litoral, tem uma dificuldade de áreas aí para áreas de interesse social, para desenvolvimento de habitações, habitações aí de baixa renda, etc. Aonde que está se planejando fazer isso? A grande maioria é na Zona Sul e tem um pouco na Zona Norte. Se eu não me engano, a Cláudia com certeza teria esse número na cabeça, secretária de Habitação. Se eu não me engano, são entre 500 e 700 ali na Zona Norte, e o restante é tudo na Zona Sul, de Caraguatatuba. Zona Sul, naquele trecho ali próximo do Travessão, né? Tá. Do Perequemirim, né? Mais Perequemirim e Travessão. Tá. Que vão ser feito o grande número de habitações, né? Que é onde tem a maior população de Caraguatatuba, né? Certo. E estão sendo bem feitas as casas, né? De uma forma legal. Agora, você estava falando uma coisa muito importante, André, e às vezes os nossos amigos e colegas ambientalistas não entendem de uma forma que a gente gostaria de explicar. A questão da ocupação irregular. Tudo que depende do Estado, município e União, é sempre complicado a fiscalização. A gente vai, fiscaliza, tira, muita gente sai mesmo, tal, mas é isso que você falou, pipoca muito. E às vezes você não tem perna, que nem você mesmo teve aqui toda hora mandar lá no banhado, que nem a gente tem problema em bairro A, bairro B, bairro C. A importância do gerenciamento costeiro na questão da ocupação da área. Uma vez eu estava sendo bombardeado numa reunião de gerenciamento costeiro por 5 ou 6 pessoas, né? Digamos que 5 delas com boa intenção e uma com má intenção. Mas tudo bem, faz parte, a gente está no órgão público, a gente está lá para isso. Né? Daí eu falei assim para todos ouvirem, nós tínhamos mais de 50 pessoas na sala, eu falei, qual é o melhor fiscal que tem? Aí alguns falaram, eu, 6, 7. Muito bem.
desde que seja na sua propriedade. O melhor fiscal que tem, André, ouvintes, Jefferson, Denise, na minha opinião, é o proprietário. Sim. A pessoa entrou lá, chama a polícia, chama o bombeiro, né? Chama a ONU, o padre, mas vai e tira o cara de lá. E o cara logo, fica né? louco, E tira na hora. logo, né? Tira o mais rápido que puder, né? Quando a terra é de ninguém, ou eventualmente do próprio município, a dificuldade é maior, ou do Estado ou da União. É onde existem as invasões. Então, não adianta você fazer um gerenciamento costeiro no papel, Engessado. totalmente engessado. É duro você entender isso, porque quando o gerenciamento costeiro começou em 98, eu vou ser sincero, a minha visão era uma. Hoje, nós estamos em 2013, a minha visão é outra. Eu participei dos 4 sistemas de gerenciamento, 3 no passado. Não, até para alertar o nosso ouvinte, Horaci, que o gerenciamento costeiro nós poderíamos tê-lo como uma referência, o plano diretor do município, certo? Sim, sim. Só que nesse sim, caso engloba os 4 municípios do litoral norte. Ele é maior, né? Exatamente. É um plano maior, isso, só para o ouvinte ter uma Agora, noção do que é o gerenciamento. O gerenciamento costeiro é o macrozoneamento. Isso. O municipal a gente chama de zoneamento. Agora, quando foi lançado o macrozoneamento, ele foi importantíssimo, porque o zoneamento, na época, não tinha estatuto da cidade. Então mudava-se a lei de um dia para o outro, na Câmara. Não se tinha noção dos empreendimentos Não, que viriam. Sim, era um verdadeiro absurdo. Hoje não. Hoje você tem um estatuto da cidade, você tem um plano diretor com participação popular. Tudo bem, você também tem o gerenciamento costeiro. Agora, o que algumas pessoas pensam que no gerenciamento costeiro, eu vou pôr Z1 e Z2, para o ouvinte entender, são zonas altamente restritivas, que você pode usar 10% ou 20% de toda a sua área, né? Isso não é área urbana, isso não poderia ser considerado área urbana. Então, você põe Z1 e Z2 como se aquilo fosse acontecer no papel, uma coisa linda, maravilhosa. Se tivesse na Suíça, né? E tivesse aquele povo educadíssimo, no Mundialice, né? também. No Mundialice, né? Então, hoje, para você ocupar uma área que teoricamente é uma Z5 e que deve ser... Explica para o ouvinte o que é Z5 aí. Z5 é uma área... Não vem falando de código aqui não. É uma área totalmente urbanizada que você pode ocupar, no caso, quando você for fazer um loteamento, tudo... No caso da Fazenda Serra-Mar. Fazenda Serra-Mar. Z5 você Uma pode parte. ter residência, você pode ter Você comércio. pode ter, mas quem vai definir isso? Ela pode no gerenciamento costeiro, mas quem a gente entende que tem que definir isso é o município, mas também município, pode. claro. Porém, a ocupação dela é 80%, os 20% do Código Florestal. Certo. E André, eu não sei aqui em São José, talvez uma cidade maior, né? Mas em Caraguatatuba, desde que eu entrei em 1997, eu estive fora, trabalhei na Petrobras, estou de volta agora, loteamento aprovado, eu acho que a gente está tendo alguns agora, por causa desse programa Minha Casa Minha Vida. Mas eu poderia dizer para você, se tirar até o final do ano passado, eu diria para você que tiveram 1 ou 2 loteamentos aprovados, depois de 1979. Por quê? Porque você tinha que deixar os 20% de área verde, você tinha que fazer não sei o que lá. Então, praticamente diminuiu. Então, começou todos os loteamentos irregulares ou aprimorar os loteamentos aprovados no passado pelo decreto 750, não é isso? Qual era aquele decreto de 1957, que regia antes da 6766 de 79? Então, não adianta a gente sonhar. Então, tem muita gente que sonha, que acha que tem razão. Eu não vou conseguir nunca orientar as pessoas, nós todos não. Não, o tempo vai mostrar para elas que quem tinha razão. Porque realmente não adianta, você não vai ter a pessoa full time no lugar tentando resolver as coisas. Então você tem que dar nas áreas uma situação que elas podem ter sustentabilidade econômica também. Porque se a gente pensar só em meio ambiente e não pensar um pouco na economia, não tem como acontecer. É como é Macaé hoje. A conta não fecha. Não fecha. Macaé é assim. Alguns lugares que tinham fazendas, eu fui visitar Macaé 2 vezes, alguns lugares que existiam as fazendas, e os espólios dos velhos que morreram e tal, tomaram conta, buscaram a 6766 para se fazer loteamento, ou se fazer lotes industriais, é uma Macaé linda, maravilhosa. Aqueles que abandonaram, porque tem isso, tem aquilo, e não tinha gerenciamento costeiro lá. Tinha aquilo, tinha o outro. Não vai dar muito trabalho? O que aconteceu? Invadiram. Então, aquilo que era para ter 50, 60 famílias naquele loteamento,
tem 2.000 famílias, 3.000 famílias, inclusive dentro de Rio tem casas. Então, é complicado isso aí. Você tem que pensar, se você não fechar o tripé, né, o econômico, o ambiental, o social, não vai fechar. Mas, pelo que eu saiba, Caraguatatuba e São Sebastião está bem alinhado. O problema no litoral está sendo Ilhabela e Ubatuba, né? Em relação ao Gerco, o que está pegando hoje é Ubatuba. Gerenciamento costeiro. É gerenciamento costeiro, por causa dos grandes proprietários que tem Ubatuba, e a questão de Ilhabela, que é o Bonete, aquela questão toda que teve audiência pública, até que o Colucci teve que recuar na estrada, mudança no zoneamento positivo, e etc. e tal. Jefferson, eu vou falar para você, não adianta. Você vai tocar no assunto, eu vou ser obrigado a falar. Eu sou engenheiro, eu sou formado. Não estou aqui para cutucar mesmo. Não, eu sou obrigado a falar, tudo bem. Se quiserem me atirar um tomate, eu vou fazer, mas vou fazer o que eu tenho que falar a verdade. Eu não posso omitir aqui. Sim. O Bonete, ele tem uma característica de Z4OD2. Ou seja, o Bonete. Agora, não, porque o entorno é de fulano. Tudo bem, fecha o entorno em Z2, eu não estou discutindo. A área que não tem, propriedades, que ali, eu até vi o local, a área que não tem propriedades, você pode fechar em Z2. Então, talvez aí a comunidade tenha razão. Agora, aquela arinha fechadinha, que já tem, a casa tem a como é que fala? Pousada, tem não sei o quê. Aí o cara vai querer construir ali, no lotinho dele, como é que ele vai construir esse Z2? Entendeu? E não adianta, a 10.019, a lei, ela segura o decreto. Então não adianta você ficar sonhando com o decreto do jeito que você quer, se você tem uma lei em cima, que fala que indústria tem que ser em Z5. E quando você pega o que é indústria, pelo cadastro da Receita Federal, você quer fazer um silk screen numa camiseta, é indústria. Tá? Você quer fazer um bloco? É indústria. Só uma parte rapidinho aqui. Estamos com um ouvinte lá em Ubatuba, nos ouvindo, o Beto Francini, que está perguntando aqui. Pergunta para ele, as prefeituras não são responsáveis por essas ocupações irregulares? Hoje eu estou ouvindo. O Beto está ouvindo lá em Ubatuba, a rádio via internet. Bom dia, eu queria cumprimentar o Beto aí, também um lutador pelo Litoral Norte. A gente já se conhece, nem sempre a gente concorda com tudo, mas a gente sabe da índole do Beto e bom dia aí, Mas Beto. olha, com o Beto é tranquilo, porque até a gente que é ambientalista também às vezes não concorda com tudo com o Beto. Não, é verdade, aqui, na verdade, é a opinião de cada um, né? Mas, Beto, sim, Beto. É lógico que a prefeitura é, como o Estado é, como a União é. Sim. Nós somos a fiscalização. Mas com o próprio Estatuto da Cidade, a própria população também pode ajudar e muitos denunciam. Mas, Beto, a gente não tem perna. E eu pergunto para você, se você for em São Caetano, que é a primeira cidade do Brasil em DH, que tem uma renda maravilhosa, você vai lá, você vai ver ocupação irregular. Em São Caetano do Sul. É que nós estamos no Brasil, nós temos que evoluir. Não adianta só a gente jogar nas costas do governo. Outro dia eu estava indo trabalhar, tinha um sofá, Beto, dentro do Santo Antônio. Acho que abaixou, é do Rio Santo Antônio. Não é para o ouvinte entender, do Rio Santo Antônio. Abaixou a maré e ficou lá. Parecia que alguém ia sentar lá. Então, quem jogou lá? Não foi o município, não foi o Estado, foi alguém da população. E não a maioria da população, pouca parte da população. Não tem condição, então, né, se a gente não tiver a educação, a base lá, que é a educação, Beto, a gente não vai conseguir. Você pode ser prefeito em Ubatuba, eu sei que você vai fazer uma gestão maravilhosa em termos de meio ambiente, mas eu duvido que na sua gestão, ou na gestão de quem quiser, hoje no Brasil, não vai ter ocupação irregular. Pode ter bem menos, pode diminuir, mas tem. Por quê? Hoje, nós temos a cabeça de dar um jeitinho. Vamos dar um jeitinho nisso, vamos comprar aquilo. Muitos, de vez em comprar um CD que custa 10, 12 reais, vai lá e compra por 3 reais. Então, já começa a estar tudo errado ali. Mesmo. Como diz o Cortella, né? Não sei se vocês já assistiram alguma palestra do Cortella. Já. Né? Aí todo mundo começa a pensar, peraí, mas eu também já errei nisso, né? Então, Beto, você tem razão, sim, no papel você tem toda a razão, porém, como o André mesmo falou e já teve aqui, é um baita do ambientalista. É difícil você estar o cara full time lá no banhado ou em tal lugar para evitar. Então é complicado, Beto. Você ter um fiscal. Por isso que a gente todo, tem que, Beto, realmente, ouvintes aí também de Ubatuba, fazer com que a área ela tenha um uso. Tem um uso, sim, desde que seja sustentável e adequado à região. Exato. E assim, realmente é uma dificuldade muito grande que o poder público tem, porque assim, você não consegue manter um fiscal 24 horas naquele local ali para ninguém jogar
ninguém fazer um tipo de ocupação, alguma coisa. E no primeiro momento que o fiscal vira as costas, né, ele saiu para ir no banheiro, pronto, se já tem alguém ali ou jogando lixo ou fazendo alguma coisa errada. Então, realmente, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem esse problema é muito sério. Né? É um problema de educação, é um problema cultural aqui no Brasil. Né? É como a questão do lixo também, é um problema cultural aqui no Brasil. E eu até gostaria de fazer uma sugestão, Horaci, que eu acho que Caraguá que tem preservado sua memória aí com o Museu do Adali, com várias iniciativas lá, eu acho que Caraguá tinha que preservar sua memória também daquela catástrofe que a gente comentou agora de 67, porque aquela catástrofe, as pessoas que estavam, eu tenho um amigo que mora numa área irregular lá em Caraguá, que mora numa área perto de morro ali, é uma pessoa, inclusive, que joga bola com a gente ali na praia e tudo mais. E eu falei uma vez para ele, falei assim, você conhece, já ouviu da história da catástrofe 67? Ah, já ouvi falar e tal. Falei, você sabe que aquela área onde você está morando hoje, aquela área a enxurrada passou e carregou todo mundo e morreu todo mundo que estava ali. Né? Quem chegou e estava ocupando aquele espaço ali morreu tal. Ele abriu o olho assim, ficou com o olho arregalado, entendeu? Então, às vezes, o que eu acho é o seguinte, que falta memória, né? E como 1967 faz muito tempo, né? Talvez fosse interessante a Prefeitura de Caraguá promover nesses bairros, nessas ocupações irregulares, no Rio do Ouro, né, nesses bairros todos que a gente tem ali, que a gente tem esse problema de ocupação e que são áreas de risco mesmo, né, sujeita à inundação, sujeita a deslizamento de terra, fazer um trabalho ali, né, de resgatar um pouco dessa história, né, levar essas pessoas para virem lá ao Museu do Adali, como é que ficou Caraguatatuba embaixo d'água, embaixo de lama, né, para essas pessoas verem que elas estão sofrendo risco mesmo, elas estão em risco de vida ali, né, se elas ficarem morando naquele lugar, e a gente sabe que essas catástrofes que aconteceram, por exemplo, em 67, são sazonais, isso é, elas se repetem, elas acontecem uma vez e podem acontecer de novo. Né? A gente não sabe qual vai ser a sazonalidade dessa que aconteceu em Caraguá. Mas a gente teve no Vale do Itajaí, lá em Santa Catarina, uma catástrofe muito parecida, há 2 anos atrás, que matou um monte de gente soterrada. Quer dizer, o que aconteceu no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foi o que aconteceu em Caraguá e pode acontecer em Caraguá. Porque essas frentes frias violentas que sobem... As mudanças climáticas, né? Não, e essas frentes frias violentas que sobem da região sul, normalmente, quando ela pega uma massa de ar quente, ela acaba virando uma grande tempestade, né? E que foi o caso que aconteceu, que virou uma tromba d'água em cima de Caraguatatuba, aconteceu no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e pode de novo acontecer no litoral norte, seja em Caraguá, em São Sebastião, em Ubatuba, pode acontecer de novo. Então, talvez fosse interessante para o município, a prefeitura, divulgar isso entre os moradores dessas áreas de risco, que eles estão vivendo numa área de risco, né? E que amanhã ou depois eles podem... ser vítima mesmo de deslizamento de terra, seus filhos. Então, quem tem filho alguma coisa, vai ficar mais preocupado e vai evitar outras ocupações, né? Porque toda ocupação gera impermeabilização e acaba agravando o problema, né? Sim, André, o que você está falando, na verdade, Itajaí aconteceu, mas pior foi em Petrópolis. Foi exatamente igual ao Caraguá. Rio, né? Tanto é que eles citaram Caraguatatuba, porque o fenômeno igual que aconteceu em Petrópolis foi muito parecido. Aí eles citaram Caraguatatuba em 1967. André, tem dois filmes que foram feitos. E eu tenho que ver com a Secretaria da Cultura se isso tem sido passado nos bairros ou não. Porque eles são perfeitos, eles mostram a história, fazem o documentário das pessoas antigas de Caraguatatuba dando entrevista. Inclusive, isso, muitos já não estão entre nós aí, né? Que deram entrevista. Então, tem 2 filmes maravilhosos. E a gente tem que ver onde está isso aí, até para passar para vocês também. Semana passada eu recebi um do Matheus, o Matheus Penido, a história da Fazenda. Tem 2. Fazenda dos Ingleses, né? Tem do Penido que fez. Muito lindo o filme. Foi, eu acho que primo dele que fez. E tem um outro também. Então, são 2 documentários que tem. Sim. Que você vê o falecido Seu Cardoso, outras pessoas antigas de Caraguatatuba, todas dando entrevista de como foi aqueles dias em Caraguá e o que aconteceu, segundo elas. Pergunto, o Caraguá está preparado se acontecer isso amanhã? Como é que vai ser? Nenhum município está. Não põe nessa saia justa. Porque ele fala, nós estamos preparados. Não tá. Tem, isso nenhum aí município é está preparado. E outro, o detalhe é o seguinte, o maior problema é que nós temos muita planície lá, e quando caiu, elas simplesmente tamparam os rios. Então, onde era o rio, ele buscou... Represou, né? Represou, ele buscou outras saídas, né? Com esse vídeo deu para ver direitinho as fotos também, dá pra ter uma noção. Pô, tem amigos, tem pai de amigo nosso... hospital municipal, né? Santa Casa no meio, assim, toda ilhada. Tem pai de amigo nosso, que eu vou até citar o nome dele, meu grande amigo, Fausto Juqueira de Paulo, o falecido pai dele, demorou 3 dias para descer a serra, apavorado para ver o que tinha acontecido com a família dele. O Fausto ainda era criança, né?
E acho que Adriano nem tinha nascido ainda. Fausto não tinha nascido, eu era criança. Não, o Fausto não tinha nem nascido. O Fausto é de 65. Em 67, isso mesmo, ele o Fausto era muito criança. E quem ajudou eles na casa deles foi trabalhou na Fundação Vale Paraíba do Ensino, o Ailton, né, que morava lá, né, também de Caraguatatuba, então foi lá e ajudou. O pai do Fausto, que era vivo, que ainda era vivo, né? E o pai não, o vô do Fausto estava lá com a mãe e ele pequenininho. E o seu Ulisses demorou 3 dias para... A pessoa do desespero, imagino eu, com a minha família lá embaixo, nós, né? A família da gente lá embaixo. Você desce a pé, desce. É uma coisa absurda. Jeito, né? E lembrando que isso é uma catástrofe sazonal e que pode acontecer de novo. E realmente a gente tem que ficar alerta com isso e alertar as pessoas que estão. Bom, são 9h42 agora, a gente vai para mais um breve intervalo e depois o último bloco do programa Planeta Verde com o Horaci Manzano, secretário de Meio Ambiente de Caraguatatuba. Agora nós vamos falar sobre lixo. Voltamos a apresentar programa Planeta Verde. Planeta Verde. Uma realização do Instituto Eco Solidário. Bom, voltamos agora para o último bloco do programa Planeta Verde. Hoje a gente está recebendo aqui o secretário de Meio Ambiente de Caraguatatuba, Horaci Manzano. Jefferson, tem alguns recados aí antes da gente ir para o último assunto. Rapidinho os informes que durante os dias 24 e 25 de setembro, o Comitê das Águas de Jacareí, juntamente com a Escola Técnica Cônego José Bento, da Escola Agrícola, e a Faculdade de Tecnologia de Jacareí, a FATEC, será realizando atividades durante a Semana do Rio Paraíba do Sul, incluindo palestras, mesa redonda, atividades junto ao Rio Paraíba e buscando preservação e utilização sustentável dos recursos hídricos no município e região. Dentro desse contexto, ontem também ocorreu a reunião da região metropolitana do Vale do Paraíba, onde os prefeitos da região retomam o debate sobre a extração de areia. Então, cabe aí nós ficarmos em alerta se agora a questão é regional, né? Então, até solicitamos o Instituto Eco Solidário que tenha a participação da sociedade civil, porque foi criado um grupo de trabalho, André. Então, agora vai ser instituído esse grupo, então vamos verificar se a sociedade civil consegue uma vaguinha aí nessa discussão para a gente conseguir enriquecer os debates. E, por último, a grande notícia da preservação, RPPN novamente, que na última sexta-feira, 19, no Diário Oficial, saiu o decreto. O decreto fica instituído o projeto de pagamento por serviços ambientais para as reservas particulares do patrimônio natural. Ou seja, desde sexta-feira passada, nós temos o pagamento por serviços ambiental para as unidades de conservação RPPN no estado de São Paulo. Futuramente debateremos aqui com mais detalhes, que é muito importante para nós. Com certeza, Jefferson. A RPPN sempre realmente é um assunto que nos move aqui. Horaci, bom, a gente poderia estar falando aqui, eu gostaria até de conversar com você sobre a rodovia dos Tamoios, esse fluxo de pessoas que vai para Caraguatatuba, para o litoral norte de uma forma geral, aí a rodovia dos Tamoios duplicada vai facilitar muito, né, o acesso do turista para o litoral norte. Não sei se as cidades do litoral norte estão preparadas. Na verdade, eu acho que elas não estão preparadas para o número de turistas que vão receber aí durante os períodos aí de pico, né, que a gente tem de feriados, etc. Mas eu gostaria de deixar um pouquinho esse assunto e pegar um viés desse próprio assunto, né, que é a questão do lixo, é o resíduo domiciliar lá de Caraguatatuba. Só para explicar para o nosso ouvinte, Caraguá, assim como todas as cidades do litoral norte, ela tem um lençol freático muito raso, né? Portanto, assim, é muito difícil você fazer um aterro sanitário nos moldes que tem aqui no Torrão de Ouro de São José. Se você faz um buraquinho ali de 1 metro de profundidade, já verte água, então não dá para você fazer um aterro. Normalmente essas áreas vão ter que ser para cima, né? Um aterro para cima que a gente chama. Então não é nem um aterro, é fazer um monte, né, de lixo ali. Mas a gente sabe que enterrar lixo, né, ou aterrar lixo, não é uma solução definitiva para a questão do resíduo. Como é que Caraguá está vendo essa questão do lixo, né? Se você tem aí esse número, quantas toneladas de lixo Caraguá gera aí por dia e durante a temporada, quanto que isso aumenta? E o que Caraguá está pensando, né? Porque eu vejo que é uma solução regional, não dá para ser uma solução só de Caraguatatuba. Ali tem que ser uma solução dos 4 municípios, Caraguá, São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba, todo mundo ali vai ter que resolver esse problema junto e vai ter que sentar para resolver junto esse problema. Como é que está isso hoje, Laura? Então, o Caraguatatuba gera aí, em média 100 toneladas dia, né? 100 toneladas média, dia? 100 toneladas dia, em baixa, chega a 80, em alta, em pico mesmo,
Na verdade, a média hoje, a Denise e o Sérgio estávamos conversando, está em torno de 110, 120 a média. Mas chega a 300, 400 mil toneladas. Durante a temporada, né? 400 toneladas dia, desculpa. 400 toneladas dia em época de temporada, né? Até mais. Mas a média 100, né? 100, 110. E Caraguatatuba, assim como todo o litoral norte, traz esse lixo para o Planalto. Vai para o aterro de Jambeiro? Atualmente estava sendo mandado para Santa Isabel, Anaconda, agora está sendo mandado para Tremembé. Né? Agora, o Jambeiro está pronto, vai ser metade do caminho, né? Na verdade. Reduz o custo? Né? Deve reduzir bastante o custo. Né? O custo hoje é altíssimo, né? O custo hoje está por volta de R$140 a tonelada. Né? Com Jambeiro, a gente tem ideia de que isso deve diminuir. Agora, a solução para Caraguatatuba, um aterro é difícil, né? Exatamente por causa que você falou, são planícies de inundações, montanhas de escorregamento, estamos vendo área, não estou dizendo que é impossível, né, para poder estar brigando os resíduos, o lixo, né, de todo o litoral norte. Agora também, no nosso plano de resíduos, que nós estamos terminando ainda aí, mês de setembro, mais tardar em outubro, né, inclusive a Denise faz parte, são várias secretarias, nós também estamos deixando aberto novas tecnologias. Porque não adianta também, André, você falar, eu vou fazer X com os resíduos. Quanto custa? R$300 a tonelada. Não dá, não fecha a conta. Né? Vamos estar investindo também, desculpa, na reciclagem, né? Nós ganhamos aí mais um local para fazer a reciclagem lá na Zona Sul. Aquela cooperativa existe ainda? Existe, Jefferson, existe. Né? Você e o André, como sociedade civil, nos deram foi o elevador, a prensa. Né? Foi um trabalho maravilhoso de vocês. Na época, a ONG era Vale Verde, né? Como é que eu posso deixar de atender meus amigos aqui no horário certinho, né? Eu acho que quem tem história tem passado. Então, a gente tem muita história junto. Né? E deixar aí para vocês também, se conseguir uma nova parceria, que nós temos outra ONG lá para tocar lá, né? Vamos correr. Deixa eu resolver a minha situação primeiro, eu volto a ajudar os outros. Estou tendo que me ajudar agora. Tá certo, mas não, realmente vocês ajudaram legal o Caraguá aí no início das reciclagens nossa lá. Então nós também vamos investir nisso para tentar minimizar, né? E essa questão da tecnologia, que a gente tem esperança que tem um custo, alguma situação seja lançada, que a gente chegue num custo parecido com a disposição final e o transbordo que a gente gasta hoje. Né? Com certeza. Eu estava fazendo um cálculo rápido aqui desses números que você passou. Vocês pagam R$140 a tonelada do lixo. Isso, aproximadamente. Vocês estão gerando em torno de 100 toneladas, 110 toneladas dia, como você colocou aí, fora a temporada. Caraguatatuba está gastando uma média de R$15 mil por dia para transportar seu lixo para o aterro daqui. É isso mesmo. R$460 mil mês, quase meio milhão Caraguá gasta por mês para transportar o seu lixo. Transportar e dispor. Transportar e dispor o seu lixo aqui nos aterros aqui de cima. Paga, né? O transporte e a disposição desse lixo aqui. Isso. Quer dizer, é uma coisa realmente muito caro, né? É muito dinheiro e é um dinheiro que você não vê, né? Que nem dinheiro de aluguel, né? É verdade. Você está alugando uma área, você está pagando, esse dinheiro não retorna em benefício nenhum para o município. Né? Então, realmente, o litoral norte precisa de uma decisão, precisa de uma solução mais definitiva. Né? E eu não vejo outra solução que não seja tecnologia, viu, Horaci? Eu não vejo outra solução. Eu também não vejo. Agora, porque a gente tem uma fração grande do lixo que ela é orgânica. Né? Isso pode ser trabalhado com compostagem, mas às vezes compostagem causa mau cheiro. Você pode trabalhar com biodigestão anaeróbica. Quer dizer, você tem uma série de tecnologias aí para transformar o lixo orgânico em adubo, né? Fazer ele voltar para a cadeia produtiva. Mas difícil isso em Caraguá por causa da umidade, André. Por causa da umidade. Se a gente falar numa cidade como São José do Rio Preto, né, que é um dos exemplos, junto com São José dos Campos, em termos de resíduos sólidos, resíduos totais, não só urbano, mas também da construção civil, Caraguá é muito úmida. Então, aquele tempo de você deixar as leiras, mesmo você mexendo, se lá dura em média 90 a 120 dias, aqui eu vou levar quase um ano lá para poder, né, para poder virar um adubo um dia. E lá,
em São José do Rio Preto, você está no meio de cidades totalmente agrícolas, agropecuárias. Sim, e que Caraguá utilizam. tem uma Não, situação e tem agropecuária, mas outra- não é tanto já. Tem outra questão em relação ao litoral norte, que é o balanço energético. Se você for computar o quanto de caminhão sobe queimando CO2 e partir para uma tecnologia, né, Emitindo com poluição, certeza né? vai ter aquela questão dos poluentes, fazer a conta, etc. né? Então, por isso tem que ter, né, aquele balanço energético para verificar. Estamos emitindo mais, né? Além de exportar o lixo, sobe caminhão, desce caminhão, sobe caminhão, desce caminhão. Então, vamos E a tentar sem questão dúvida, do sem lixo dúvida. orgânico, a questão do lixo orgânico, ela é um dos problemas, né, que tem que achar uma solução. Como você falou, tem que dar destinação para todo esse material. Depois se transformou em composto, esse composto tem que ir para algum lugar. Se você não tem áreas no município para você fazer agricultura e tudo mais, para onde você vai mandar? Você vai produzir composto e vai enterrar no próprio município o composto, né? Então aí você tem que ver a logística também de transporte disso. Talvez, não sei, né, o caso de terceirizar, né, esse caso da compostagem. Mas me preocupa muito a questão do lixo seco não reciclável, viu, Horaci? Porque o lixo seco não reciclável, ele vai ser enterrado, ele vai ser disposto em algum lugar e não tem solução para ele, né? Porque ele vai ficar enterrado, ele vai ficar inutilizado, né? E as próximas gerações vão receber esse presente da nossa geração, né? E eu falo isso por causa de São José também, viu, Horaci? Porque eu vivenciei muito esse problema. Tive aqui 2 vezes a secretária de Meio Ambiente daqui de São José, né, a Andréia, que está me substituindo lá na Secretaria de Meio Ambiente. E, assim, era uma preocupação que a gente já tinha, é uma preocupação que continua, né, aqui em São José, e é uma preocupação de todos os municípios do Brasil, né? Porque você tem uma fração do lixo que é orgânico, você tem uma fração que é reciclável, e você tem outra que é rejeito. Rejeito. Que Rejeito não é tem rejeito. o que fazer. Não tem o que fazer com esse material. Então, assim, eu não vejo uma outra solução que não seja tecnologia, transformar esse rejeito em energia, né? Para a questão do lixo orgânico, a gente tem o problema da contaminação, né? Não só a contaminação do local onde você vai dispor, mas a própria contaminação do lixo também. Porque, infelizmente, o brasileiro ele mistura tudo na hora de jogar. Ele joga pilha junto com o resto de comida, junto com fruta, junto com um monte de coisa. Quer dizer, ele mistura lixo orgânico com coisas contaminantes do lixo orgânico. Então, o próprio lixo orgânico a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o composto gerado dele não serve para você utilizar. Principalmente se você for utilizar em horta, alguma coisa que você vai produzir alimento, não é aconselhável se você usar esse tipo de adubo, né? Porque você pode contaminar o alimento ali, né? Não, sem dúvida nenhuma. Por isso que a pessoa que faz compostagem, se tem uma casa um pouco maior, uma horta, ela faz a compostagem do lixo dela. Aí é outra situação. Agora, esses compostos realizados por vários municípios, apesar de ter os químicos, os técnicos em química para fazer um trabalho lá de qualidade, mas sempre é problemático, né? Realmente, André, você vê Japão hoje, que aponta na tecnologia, inclusive à frente da Alemanha, né? Eles geram energia, calefação. Sim. Mas o Japão é um país muito frio no inverno, né? Nós não temos friagem aqui no inverno. Como é que a gente vai gerar calefação? E há um custo muito alto, custo Japão, porque lá a terra vale muito metro quadrado. Aqui é muito mais barato que lá, evidentemente. Então, nós temos que realmente aguardar essa tecnologia que chegue num peso, o Jefferson, que dê para poder investir, porque até então fica difícil. Tem uns mágicos aí que não dá para confiar ainda. A gente tem que ter aquele pé no chão mesmo. Não, eu estava Eu comentando com o diria que você Jefferson. foi até bonzinho, né? Mágico, é oportunista, né? Não, quando eu fui secretário de Meio Ambiente aqui em São José, o que eu recebi de professor Pardal, querendo dar soluções tecnológicas maravilhosas para o lixo, e aí você fala, mas aonde que isso já foi aplicado? Onde a gente tem exemplo para a gente ver e tratar? O André Em Olino lugar chegou. nenhum. André Em Olino lugar nenhum. chegou. Lino Pedrosa chegou aí. É um recado. O grande Lino Pedrosa. Quando ele entra no estúdio aqui, está na hora da gente terminar o nosso programa e ir embora, né, Lino? Tudo bem, André? É verdade. A foice, né? Corta todo mundo. Ele vem cortando aqui. Não Daqui é a nem brincadeira, né? ele já vem até pro meu lugar aqui para me arrancar para fora da cadeira aqui, para não esticar mais a conversa aqui. Mas, Horaci, então é um problema muito sério. É uma solução que não é uma solução para Caraguatatuba, é uma solução que é para Caraguá, Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba. É uma solução que os municípios vão ter que tomar em conjunto, porque você vai ter que juntar o lixo dos 4 municípios para dar uma solução definitiva para esses 4 municípios. Anteriormente, você voltar para a Secretaria de Meio Ambiente, nós tivemos 2 reuniões, coincidentemente, né? Eu e o Jefferson tivemos 2 reuniões com os secretários de Meio Ambiente de todas as cidades do Litoral Norte. Nós fizemos um encontro, inclusive foi na casa do Eduardo Hipólito, que é o secretário de Meio Ambiente de São Sebastião, né? E a outra reunião foi em Caraguá mesmo, né? Num restaurante lá, na Orla da Praia.
E o Marcos Couto, até, que estava ainda como secretário de Meio Ambiente de Caraguá, e a gente, né, voltando aqui, eu e o Jefferson como sociedade civil, pressionando os 4 municípios aí a tomar uma decisão conjunta, porque vai ficar muito caro para um município só querer resolver o seu problema. Então vamos ter que resolver o problema junto. Se é para resolver o problema junto, vamos ver o que tem disponível hoje em termos de tecnologia, que não seja professor Pardal, né? Nada contra o professor Pardal, mas assim, deixa o professor Pardal na academia, nas universidades, fazendo seus testes lá e tudo mais. Município precisa de solução definitiva e solução comprovada que resolva o problema, né? Porque o lixo está todo dia na porta da casa das pessoas e a gente precisa ter uma solução para isso, né? Não, sem dúvida, André. Então, nós estamos trabalhando nisso. Os 4 municípios estão participando junto com a... Agora é a chefia de gabinete do governador, né? A Secretaria de Governo do governador, porque a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano acoplou de novo a Secretaria de Governo do governador. Então, estamos tendo reuniões a cada 2 meses, para ver uma solução que não é só o aterro para os 4 municípios. André, você pode ter certeza de uma coisa, ouvintes da rádio, qualquer situação do litoral norte está sendo pensado e deve ser resolvido a nível regional. Sim, e a gente espera que o governo do estado, aí, o governador Geraldo Alckmin, realmente dê uma atenção especial para esse assunto. É um assunto que não dá para esperar mais, né? A gente sabe o problema que o lixo gera. Caraguá, assim como todas as cidades do litoral norte, são verdadeiras joias aí, né, em termos de turismo, né? A grande vocação desses municípios é a questão do turismo. E se a gente realmente não resolver o problema do resíduo lá, a gente vai matar a galinha dos ovos de ouro aí, que é o turismo da cidade. Não tenho dúvida. Ora, sim, eu queria agradecer muito você e a Denise aí pela tua presença mais uma vez aí, a tua pontualidade aqui de chegar aqui no programa, viu? O carinho aqui com a gente, aqui comigo e com o Jefferson aqui na Rádio São Paulo Rio. E aí, faz suas considerações finais aí para a gente ir para o encerramento. Não, André, primeiro a gente que tem que agradecer, né, poder estar explicando aí a público o que está acontecendo aí em Caraguatatuba. Afinal de contas, muitos joesenses, o pessoal aqui do Vale frequenta a nossa cidade e a grande maioria com carinho, com respeito, realmente vão para curtir, né, com som baixo, com pouco lixo, né, essa é a grande maioria. Agradecer vocês. Lembrar que eu morei 6 anos aqui em São José dos Campos, quando fazia faculdade aqui na Fundação Vale Paraibana, hoje Univap, né? Fiz engenharia civil. Foi uma cidade que acolheu a gente com muito carinho, aprendi muito aqui em São José e, logicamente, depois voltei para a minha terra querida, que é Caraguatatuba, né? Mas a gente tem um carinho muito grande com São José. Agradecer a rádio aqui, foi espetacular. E você e o Jefferson, que a gente não consegue ver vocês diferente de 2 grandes amigos, 2 grandes companheiros. Temos história junto aí em prol do meio ambiente e até do prol de futebol de praia também, né? Exatamente. Bom, chegamos ao Muito final obrigado. de mais uma edição do programa Planeta Verde, com apoio da Rádio Connect Car São Paulo Rio FM e Água Monteiro Lobato. Esse programa teve a apresentação de André Miragaia e Jefferson Rocha, numa produção do Instituto Eco Solidário. Desejamos a todos uma boa semana e estaremos de volta na próxima terça-feira com mais uma edição do programa Planeta Verde. Um abraço a todos.